do Apocalipse, João ele vai falar sobre muitas coisas que ainda estão por vir. Quando falamos de João, vamos lembrar um pouco de João. João era exatamente aquele que sabia de muitas coisas de Jesus que os outros não sabiam. João tinha uma intimidade diferente com Jesus. A classificação de pessoas, possamos falar que Jesus tinha alguns amigos. Então, posso falar que Jesus ele tinha pessoas mais chegadas. Você vai ver 3, Pedro, Tiago e João, são os mais próximos dele. Tem 12 apóstolos, mas 3 têm uma aproximação diferente com Jesus. Você vai ver que esses 3 se destacam no Getsemane, quando Jesus está orando, e tão somente aqueles 3, eles estão cansados, principalmente a Pedro. Quando Jesus chega e diz: Pedro, pelo menos não consegue orar 1 hora comigo? Amém? Então Pedro ele vai ser chamado a atenção. Mas entenda que na crucificação, como está escrito em Lucas, está escrito em João capítulo 19, 26, na crucificação, só quem está com Jesus é João. Pedro nega e sai. Mas João permanece, está lá a crucificação. E aos pés de Jesus está Maria. Maria está aos pés de Jesus. E quem está do lado de Maria é João. No momento em que João tão somente diz assim: eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. E tão somente olha para Jesus e diz assim: eis aqui a tua mãe. Naquele momento Jesus fala com ele e diz assim: tome conta dela. Jesus pede, porque João é o mais próximo, filho de Zebedeu. João tão somente é a mãe dele, Salomé, ainda prima, ainda, né, e irmã de Maria. Jesus e João ainda são primos. João também tem um irmão por nome Tiago. Então, entenda que ali são familiares, mas a intimidade de João com Jesus é extraordinária. No momento em que está a Santa Ceia, e Jesus vai dizer: tem um na mesa que vai me trair. Pedro de imediato se preocupa e diz: Senhor, quem é? Jesus não responde, mas Pedro cutuca quem é mais próximo e diz aí: quem é? Porque você sabe que o mais próximo, ele sabe os segredos. Sabe ou não sabe? Sabe. Então, naquele momento ele diz: João, vê quem é João. Você sabe que o costume de João era deitar sobre o peito de Jesus. Veja que intimidade. Jesus está ali quietinho, está lá aquela marra de homem. João está ali. Quero descansar. Vai descansar onde? No peito de Jesus. Ah, estou triste hoje. Aonde eu vou colocar a minha cabeça? No peito de Jesus. Eu não estou bem, estou doente. Aonde eu vou colocar a minha cabeça? João tinha essa prática de colocar a cabeça no peito de Jesus. Era um amor, não somente primo, mas uma intimidade diferente. Algo totalmente que não dava para entender. João tinha um carinho tão grande que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Entenda que Pedro ele tem um certo ciúme. E Jesus começa a dizer que não é fácil para uns e para outros. Jesus começa a determinar que alguns vão enfrentar guerras, batalhas, vão ser mortos ao fio da espada.
Mas ele aponta para João e diz: João não, vai morrer de velhice. Está incomodado, Pedro, porque Jesus sente um ciúme de Pedro. Incomodado porque João é chegado. E Jesus chega ao ponto de dizer: e se eu quiser que ele viva até a minha volta? Entenda que o chegado de Deus é diferente. O cuidado é diferente. Falamos tanto sobre outros livros. Falamos sobre Abraão. Falamos sobre Isaac, Jacó. Mas nós precisamos falar um pouco sobre as revelações que o Senhor deu para João na ilha de Patmos. João está pregando a palavra de Deus. Ele é exatamente aquele que prega o amor. Ele de fato pratica e vive o amor. Então somente enquanto ele está pregando, ele é preso. Quando ele é preso, o tempo vai se passando. Tenta agora contra João e diz: vamos ter que matar todos que pregam a palavra desse Jesus. E João tão somente era esse que estava escolhido para aquele dia. Naquele dia prepararam tão somente a morte de João. Prepararam para matar João, mas tinha uma profecia que dizia que João não poderia morrer, nem ao fio da espada, nem de outra morte qualquer. Se prepara, entenda. Quem tem promessa, tem que viver pela promessa. E entender que quem fez a promessa não foi o homem, mas quem fez a promessa manda ainda na terra, manda também no céu e manda também nas autoridades. Então somente se prepararam e disseram: hoje vai ser o dia de João. João está preso porque está pregando a palavra. Você vai ver no capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 9. Naquele momento, coloque na tela, deixe na tela para mim, por favor, meu filho. Aqui na tela, bem rápido. Amém? E que eu vou ler bem rápido, só para você entender. Quando ele vai dizer o seguinte, quando ele vai declarar que está sendo preso, diz assim, capítulo 1, verso 9. Amém? Está comigo? Quero ser bem rápido. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro das aflições no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Estava preso. Por quê? Porque estava pregando. Naquele tempo quem pregava era preso. João estava com seus 94 anos aí. João estava com seus 94 anos. E disseram: vamos matar João. João é pregador da palavra. Mas João tinha uma promessa. E o que foi que fizeram, pastor, para poder matar João? Simplesmente agora mandaram encher um caldeirão de óleo quente. Começa agora. E começa a aquecer esse óleo quente. Porque hoje João vai morrer. De hoje não passa. Prepararam tudo para matar João. Fizeram de tudo para matar João. Mas João tinha promessa, estava debaixo de promessa. Naquele dia tentaram matar João, mas não conseguiram, tudo deu ao contrário. Entendeu? E talvez você simplesmente está vivendo algo e você diz assim: Senhor, como é que eu posso, Senhor, viver coisas que muitas vezes o homem quer que eu viva? Não, o homem não quer que você viva. Eu estou dizendo que o que você está vivendo é permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de o homem até planeja contra você, mas se você está debaixo de promessa de Deus, não vai acontecer o que o homem quer, mas vai acontecer o que Deus determinou. Naquele dia prepararam a morte de João, mas não conseguiram. E agora tão somente, vamos dizer agora, vamos fazer com João diferente. Vamos fazer com que João nunca mais veja a família dele. Então somente joga João para a ilha de Patmos. João agora está ilhado, jogado. Aonde? Na ilha de Patmos. Mas entenda, João passou por tudo que você imaginar. Muitos naquela época, eles foram jogados no Coliseu ali, diante dos leões. Quantas mães de famílias segurando seus filhos, entrando na arena dos leões. Os leões vinham, comiam a mãe e comiam o filho. Por quê? Porque não negavam o nome do Senhor.
porque defendia o evangelho, porque simplesmente ali, quantas vezes pai de família, com toda a família junto no Coliseu de Roma ali, quando estava tão somente, aqueles reis, aqueles poderosos ali, simplesmente agora querendo mandar e dizendo: não, o nome de Jesus não vai prevalecer, mas o que vai prevalecer aqui é a ordem de Roma. Roma decreta. Você sabe que Paulo, ele recebia carta para matar os crentes. Era época difícil, era época complicada. Se você dissesse que você era crente, você era preso. Além de ser preso, tinha as reuniões do Coliseu de Roma e podia se preparar, porque você ia participar do lanche dos leões. Não era fácil. Hoje você tem a maior oportunidade da sua vida, dizer glória e aleluia, gritar o nome do Senhor, dizer que é crente, dizer que defende o evangelho, que você é cristão, e ninguém te ataca. Mas naquela época, naquele momento, era tão difícil, porque era o momento do crescimento do evangelho, e tudo que o diabo queria era parar o evangelho. Mas os homens de Deus, determinados, e dizendo: não tem problema, vamos enfrentar, vamos gastar a nossa vida diante deles, porque nós vamos declarar que nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, nós vamos adiante, nós vamos avançar, porque o evangelho não pode parar. Por quê? Porque nós contemplamos paralíticos se levantando, contemplamos mudo falando, contemplamos mortos ressuscitando. E por que nós vamos parar? Outrora nós não via nada disso, mas nós somos a geração que vivemos com o próprio Deus. Nós somos a geração que andamos com o próprio Deus. Nós somos a geração que dormimos no peito do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a geração que visitamos a casa do Todo-Poderoso, do próprio Deus. Nós somos a geração que contemplamos o Senhor ressuscitar. Nós somos a geração que vimos Ele ressurreto. Nós somos a geração que tocamos sobre as feridas e sobre as marcas quando Ele ressuscitou. E Ele foi até a casa lá e falou com Tomé, falou com todos que estavam ali. Nós somos a geração que contemplamos. Aquela geração foi fortalecida depois que viu Jesus, com o corpo em glória. Eles foram fortalecidos. E ali disse: não tenho a minha vida como preciosa. Eu não tenho. Por quê? Porque o morrer é lucro, o viver é Cristo. Crentes determinados, crentes que não olham mais para trás, crentes que decidiram andar com Ele e disseram: nada vai nos parar. Daqui para frente o paralítico vai se levantar, porque nós temos uma promessa, que coisas maiores nós faremos. Ele disse que Ele fez grandes coisas, mas coisas maiores nós vamos fazer. Então ele estava cheio do poder, cheio da ousadia e determinado, e avançando, e avançando, e avançando. Eu sei, Pedro naquele momento já estava morto ao fio da espada. Outros já estavam mortos, como Estevão. Você é crente? Sou. Cura? Onde colocar a mão, cura. Estevão colocava. Se você for ver a história de Estevão, é um dos homens que mais foi usado por Deus. É tanto que quando começaram a apedrejar ele, o céu estava aberto para ele, dizendo: vem, Estevão. Eis que vejo os céus abertos. Foi Estevão contemplando e dizendo: a glória do Senhor, Ele está me esperando. Não é visão, sabe, de ilusão de ótica, nada disso. Não é simplesmente visões que pessoas inventam, mas são profetas determinados e dizendo: não, eu estou contemplando de verdade, e eu estou vendo os céus abertos. Estevão está dizendo: eu estou vendo já a glória de Deus me esperando. Quando ele morre, ele contempla os céus abertos. Muitos aí já tinha ido embora, já não tinha mais aquela, mas tinha os remanescentes que não retrocederam. Eu não sei a sua posição, mas eu quero dizer para você: declare o nome desse Jesus, porque a capacidade que Ele tem de fazer vai te surpreender você.
Porque os homens já até tentaram tirar a tua vida, mas ele disse: não, aqui não toca. Já até tentaram contra a tua vida, mas ele está dizendo: aqui não, aqui tem promessa. Já até tentaram contra a tua vida, mas ele está dizendo: aqui permanece de pé, porque só vai no dia que eu quero. Não adianta, o homem pode até planejar, o homem pode até dizer que é do jeito dele, mas sou eu que determino a vitória, sou eu que determino, sabe, o momento e a hora que ele vai partir, sou eu que determino. Era João era escolhido e separado para uma grande obra. João era exatamente aquele, e Jesus sabia que João era exatamente aquele que escreveu no último livro da Bíblia. Daniel até escreve algumas escatologias, e ele diz: é para o tempo futuro, não é para agora, mas é um tempo muito distante. Mas João não, João rasga o verbo. Eu sei que para algumas pessoas, eu já falei e repito, para algumas pessoas Deus vai usar como profecia, para outros Deus vai usar diferente, mas outros Deus vai rasgar o véu. Como é que é, Senhor? É o coração dele que é doce, não dá para entender. É o coração dele que é contrito com o Senhor. O coração dele não tem maldade. O coração dele, sabe, ele descansa no Senhor. Ele é aquele que descansa. Falaram de você, não tem problema, quem vai cuidar é Deus. Estão te vendendo, não tem problema, Deus vai resolver. Mas fizeram isso, não tem problema. João era exatamente esse, descansava no peito do Senhor, e até pessoas tinham ciúme. Não tem problema da tua intimidade com Deus. Eu sei que muitas vezes vão falar porque você tem intimidade com Ele, mas descansa teu coração, porque o que Ele tem para você é coisas tão grandes. Por quê, pastor? Por conta desse coração que tu tem, por conta da maneira que tu vive com Ele. É uma maneira doce, é uma maneira agradável, é uma maneira de dependência. Não faz como tu quer, mas tu faz como Ele quer. Ele já te escolheu para uma grande obra. Ele já te separou para algo extraordinário. Você será aquele que vai determinar os tempos. E as revelações são muito fortes que Deus vai dar para João. E ele vai dizer: enquanto eu estava na ilha de Patmos, preso por conta do evangelho do Senhor, eu fui arrebatado em espírito. João, e aí, João? Eu não sei se eu estava no meu corpo ou estava fora do corpo. Eu só sei que eu estava como morto. Eu vi simplesmente um homem com os cabelos brancos. A sua face era mais forte do que o sol. Quem consegue olhar para o sol? Ninguém consegue. A face dele era mais forte do que o sol, mas eu consegui olhar para os pés dele e vi os pés. Era como latão reluzente, polido, brilhando. Os pés dele brilhava de uma luz sobrenatural. João só sabe explicar desse jeito. E aí, João, naquele momento que eu tive essa visão, eu caí como morto, já não vi mais nada. Mas ele chegou e pegou e disse: levanta, João. Eu levantei. Naquele momento, quando eu me levantei, ele me levou em espírito até ao céu. Chegando ao céu, eu contemplei os castiçais de ouro, os 7 castiçais de ouro. Estava ali representando. Também eu vi 24 anciões. E ali tinha uma discussão. A discussão era muito grande sobre o céu. E ele disse: João, você está vendo? Ele disse: estou, Senhor. Ele disse: tudo que você vê, escreve em um livro. Sim, Senhor. Naquele momento eu comecei a contemplar muita coisa no céu. Eu via muita coisa. Eu vi o leão, eu vi a fonte da água da vida, os 24 anciões. Mas existia uma preocupação. Aqueles 24 anciões estavam preocupados e dizendo: como nós vamos resolver essa situação? Então somente eu vi
as orações dos santos. Eu vi muita coisa. Vi o que, João? As orações dos santos sobe como fumaça. E quando ela chega lá em cima, ela tem uma força muito grande. Como é que é, João? Quando ela chega lá em cima, ela chega como uma ordem que é dada do céu, lá da terra para o céu, dizendo: socorro, socorro, socorro. Entenda? Naquele momento que as orações, porque só sobe a oração de santo. Lembra quando Tiago disse: a oração de um justo pode muito? Só as orações dos santos. Está Daniel orando. Daniel passa 21 dias orando, mas a potestade segura as orações de Daniel e não consegue. Mas o Senhor viu as orações. A resposta não vem, mas as orações o Senhor viu. Entenda, João, e nesse momento que as orações sobe como fumaça. E a fumaça é como se algo tivesse escrito lá, e ele começa a ler e começa a dizer, agora a determinar. Chama anjo, chama arcanjo, depende da missão que tem lá embaixo. Aí ele começa a chamar agora e diz assim: tem um santo lá embaixo, tem um justo lá embaixo, e ele está clamando: se levanta, porque a missão de vocês é exatamente guerrear por ele. Porque o Salmo 91 eu determinei que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Eu também disse no 10 que mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. E o outro, ele está dizendo: e darei anjo para batalhar contigo. Eu estou dizendo, os anjos é exatamente para batalhar em teu favor. Então quando eu estou clamando aqui, Deus está movimentando o céu e mandando um anjo na tua casa para proteger o teu, para proteger tudo que é teu, para proteger a tua família, a tua casa. Então entenda, quando nós estamos clamando, o céu está se movendo. Não é fácil. Está um profeta pequenininho ali, diante do Monte Carmelo, com 850 profetas de Baal. Ele sabe a intimidade que ele tem com Deus, ele sabe. Está os profetas de Baal se cortando, clamando, e tão somente nada acontece. Quem tem intimidade com Deus, descansa em Deus. Descansa em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. E quem tem intimidade sabe que fala e Deus responde. Não precisa desejar o mal para ninguém, porque aqueles que tentam fazer o mal com os escolhidos de Deus, Deus mesmo se encarrega de resolver isso. Tentaram contra Moisés, os irmãos mesmo tentaram contra Moisés. Deus fez a reunião, colocou uma lepra em Miriam. Então está o profeta no Monte Carmelo com 850 profetas, Baal e Azera. Ele diz assim: clama, porque o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiro. Clama de manhã até meu dia, nada acontece. Chama ele, talvez foi para Siá fazer compra, e ele até zombra, nada acontece. Mas quando Elias vai, uma oração de 30 segundos, desce uma labareda de fogo tão grande lá do céu. E agora começa a lamber as águas. E Deus começa a confirmar e dizendo: Elias, eu estou contigo. Sabe por quê? Tem muitos profetas para profetizar. Tem muitos profetas para colocar a mão e até curar. Mas profeta de fogo só tem um, é tu, Elias. Porque cada um tem uma fé para uma coisa. Tem profeta que tem fé para ir até o final e dizendo: não tem problema, a minha vida eu não tenho como preciosa, mas a minha vida é do Senhor, e eu estou determinado a viver para Ele e por Ele. Assim era João. João estava determinado. João sabia que tinha que ir até o final. E quando ele está ali, quando o Senhor leva ele até o alto, e começa agora. Existem os selos para ser aberto, e o 7º selo não consegue abrir. E os anciões questionam: quem irá abrir o 7º selo? O céu, quando você chega no céu, é algo que não dá para explicar. É um sentimento de alegria,
ao mesmo tempo de um remorso, que você não consegue entender. Senhor, não mereço, porque o Senhor me escolheu. Eu não mereço, porque o Senhor me escolheu. Quem eu sou para merecer a ir até o céu? João está trêmulo, já caiu umas 3 ou 4 vezes. João está ali temeroso. E quando ele vê os anciões, e os anciões dizem assim: quem abrirá o 7º selo? Diz a palavra que João começa a ver e começa a chorar. E quando ele começa a chorar, os anciões estão dizendo: João, por que choras? Quem vai abrir o 7º selo? E João simplesmente questiona. Mas os anciões dizem: fica tranquilo, porque tem um que foi morto, mas reviveu. Aí João está dizendo: é meu primo, esse daí é meu primo. Eu sei que ele é aquele que eu servia, deitava ao peito dele. Naquele momento, João entende e diz assim: não chora, João, porque tem um que foi morto e reviveu, e ele é poderoso para destravar o 7º selo. Naquele momento, João, ele começou a se alegrar, ele começou a entender que simplesmente o que tinha preparado são coisas grandes, coisas maravilhosas, mas o preço é muito alto. É bom pregar essa parte, né? Mas vem a outra parte. João, escreve tudo que tu vê e entrega às 7 igrejas da Ásia. Prepara eles, porque o dia virá e não tardará. Diga a eles que se preparem. João começa a ter a visão. As visões de João agora vai para o final. Jesus já venceu a morte. Ele é aquele que venceu e agora está com a chave em suas mãos. A partir do capítulo 5, João vai começar a descrever o que é que vai acontecer com a terra. E ele vai dizer: aqueles que estão em Cristo Jesus, eles serão arrebatados. Não vai passar provações. Mas aqueles que não estiverem em Cristo Jesus, eles vão passar as lutas. O que é que vai acontecer? Virá simplesmente agora o segundo arrebatamento. Como é que é, pastor? O segundo, sim, senhor. Primeiro arrebatamento está escrito lá em Tessalonicenses, quando ele diz assim: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, os que estão vivos serão transformados o seu corpo em glória. E aí sim, ele chamará você e você ficará sobre as nuvens. Ele vai estar lá sobre um cavalo branco, e ali tão somente os que morrerem em Cristo já estão ressuscitando e está com ele agora sobre as nuvens. E você, seu corpo será transformado em glória e você subirá. Agora sim, ok. E ele os levará. Agora vem a segunda vinda. É onde agora está marcando, está agora a marca da besta. E aqueles que não aderir, você sabe que está evoluindo. Está evoluindo, não está? Daqui a pouco vai acabar cartão, vai acabar tudo, viu? Vai ficar só um chip. O chip vai ter toda a identidade. Tudo. Seu DNA, data de nascimento, seu cartão do Bolsa Família, tudo nesse cartão. Tudo. Tudo. Pega a maquineta ali agora, eu faço aqui, ó. Passo lá. Não precisa de cartão. Precisa de cartão? Precisa de dinheiro? Está tudo no Pix. Está tudo no cartão. Precisa de habilitação física? Não. Precisa de documento de carro físico? Não. Não precisa mais. Está tudo aqui. Daqui a pouco vai juntar tudo no canto só. Carteira de trabalho física precisa? Até a carteira de trabalho física não precisa mais. É tudo digital. Está se juntando para um pacote só. Um chip só. A inteligência do homem está sendo tão evoluída que ele quer dominar o mundo. Já tem um que quer dominar o mundo. Estão se preparando para simplesmente acabar com toda a rede de internet
existia uma internet só. Aonde tiver um túnel, a internet vai pegar. É uma internet que vai pegar no mato, em todo canto. A internet de Elon Musk. Quantos satélites ele lançou lá? 14? Acho que mais do que isso já. Já estão se preparando para quebrar a Claro, a TIM. Porque não vai precisar. Quem é que usa o telefone para ligar? Vou da operadora TIM agora, vou ligar. Quem é que usa? Não usa mais. Só usa o quê? A internet. Que é o quê? O WhatsApp. Tudo o quê? Estamos caminhando. Só que os pastores não pregam o que João falou. Entenda que o arrebatamento vai acontecer. E vai ficar o segundo arrebatamento. Sabe o que é que João vai dizer? Se prepare, porque aqueles que simplesmente declarar que está com Cristo vai sofrer tormento. Aqueles que declarar que simplesmente, sabe, que não foi no primeiro arrebatamento e vão ficar, e agora eles estão declarando que são crentes, então se prepare que o preço vai ser muito alto. E aí, pastor, sabe o que é que João vai dizer? João vai dizer que o anjo falou para ele, disse: João, a morte vai ficar presa por 5 meses. Lá em Apocalipse vai dizer, a palavra do Senhor. Está no verso 8, capítulo 8. Por 5 meses a morte vai ficar preso. E aí? Muitos vão procurar a morte, mas não conseguem se matar. O tormento vai ser tão grande que o anjo vai dizer, olha o que o anjo vai dizer para João. Veja, o anjo vai chegar para João e vai dizer: João, a palavra que eu tenho aqui é ai, ai, ai. É exatamente isso que o anjo vai dizer para João. E naquele momento, João, ele vai escrever e vai agora tão somente declarar para todas as igrejas, para que eles possam, né? Coloca capítulo 8 e o verso 12 para me ler. Capítulo 8 e o verso 12. Eu vou agora já para o final, que diz assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terra e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. O 3: olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai. Quando o anjo veio dizer isso, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Diz mais: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu, e caiu sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu a fumaça do poço, como fumaça de um grande fornalha, e como fumaça de um poço, escureceu-se o sol e o ar. Diz mais: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. Diz mais a palavra do Senhor: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Somente aos homens que não tem na sua testa o selo de Deus. Diz mais, o 5, ele vai dizer assim, ó: e foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpiões, quando fere o...
E naqueles dias os homens buscarão a morte. E o quê? Buscarão a morte. Buscarão a morte. Buscarão a morte. Mas não acharão. Desejarão a morrer. A tradução daqui: desejarão a morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Fica de pé toda a igreja. Preste atenção. Estamos vivendo tempos que os homens estão se preparando para a terra. Mas o Senhor diz nessa noite: igreja, se prepara para morar no céu. A terra é passageira. Tira a vaidade, tira o orgulho, pede perdão a quem é para pedir, a quem é de pedir perdão, porque o Senhor virá e não tardará. Nessa noite, tenha certeza, a visão que João teve na ilha de Patmos não foi qualquer visão. Ei, eu estou falando sobre um homem que Deus escolheu para ter a visão, para declarar sobre a igreja. Aquele que tem intimidade com o Senhor. Então somente naquele momento João vai ter as visões e começa a escrever e diz assim: igreja, se prepare para ir no primeiro arrebatamento, porque no segundo arrebatamento eu quero dizer para você que não será fácil. Aí você está dizendo: mas é difícil ser crente, pastor. Mas não se preocupe, você decide o que? Ser crente agora ou ser crente no segundo arrebatamento? Você acha que é fácil? Você acha que o preço que ele pagou foi para você estar andando por qualquer lugar, fazendo o que quer, da maneira que quer? Não, ele te comprou. Ele te comprou e pagou com preço de sangue. E eu não sei nesta noite de que forma você chegou aqui, mas uma coisa eu tenho certeza: ele está com a mão estendida para te abençoar. Ele está com a mão estendida para te salvar. Ele está com a mão estendida para dizer: meu filho, vem, 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 porque tu és meu. E nesta noite ele quer mudar a tua história, ele quer mudar os decretos sobre a tua vida. Mas você precisa entender que a visão que João teve na ilha de Patmos é uma visão que está por esses dias para acontecer. Não pense que ele vai demorar. A palavra do Senhor diz assim, que ele virá como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vem? Vai ser de repente. Quantos nessa noite, lá no fundo da sua alma, você está aqui na igreja, você cantou, até sentiu a presença, mas a pergunta desafiadora nesta noite é: quantos nessa noite têm certeza da sua salvação? Pastor, como é essa certeza? Essa certeza quem responde é um íntimo da tua alma. Quando você olha dentro de você e você diz: pastor, eu tenho certeza. Não sou eu que vou responder, não é teu pai nem tua mãe, é a tua intimidade com Deus, é a tua dependência de Deus. É simplesmente você ter certeza do que Deus tem com você e do que você tem com Deus. De fato, aí sim confirma no íntimo da tua alma: pastor, eu oro muito. Tem gente que ora muito, mas não tem certeza da salvação. Não é oração. Tem gente que simplesmente, se consagra muito, mas muitas vezes não tem certeza da salvação. Por quê, pastor? Porque tem gente que se consagra, mas peca mais do que se consagra. Tem gente que simplesmente faz, mas não vigia. Porque ainda o segredo é o quê? Jesus diz para Pedro: vigiai e orai, Pedro, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor ele virá. Não sabeis nem o dia e a hora que a tentação virá. Não sabeis nem o dia e a hora que ele voltará. Quantos nessa noite estão aqui
mas simplesmente você está dizendo: queria que Deus me abençoasse assim, assim. Não, calma. Esquece o financeiro, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe nem se você está vivo. Você está em busca do financeiro, mas amanhã você não sabe nem se você está vivo. Aí Jesus dá a receita, ele diz assim: buscai primeiro. Tem gente que está correndo atrás de muitas coisas. Aí ele vai dizer: não corre não atrás dessas coisas não. Do que adianta tu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Do que adianta? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesta noite eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: se você tem convicção da sua salvação, ei, você tem um tesouro inestimável. Você tem algo que o dinheiro não compra. Você tem agora, ei, a passagem, o passaporte para ser transportado e fazer a maior viagem que você precisa fazer. Que viagem é essa, pastor? É sair da terra para morar na mansão celestial, a qual já foi preparada para você. Eu estou falando para você. Tem um condomínio que o construtor, o nome dele é Manuel. Eu vou vos preparar lugar, e quando estiver pronto, ele está dizendo: eu venho buscar vocês, mas eu só vou levar quem estiver com o passaporte na mão. Que passaporte? A certeza da salvação, a convicção que você simplesmente está debaixo de uma promessa. Não adianta ter carro. Ah, mas eu fui próspero. Não é questão de prosperidade. Prosperidade não traz salvação. Cornélio era próspero, mas Deus diz: Cornélio, chama Pedro na tua casa, que falta a minha presença. Tem prosperidade, mas não tem minha presença. Ei, dá uma sobre. Ei, o Senhor está dizendo: Cornélio, chama, porque está faltando. Tem prosperidade, mas não tem um Espírito Santo. É a minha presença, Cornélio. E quando Pedro chega, começa a ministrar sobre a casa de Cornélio, começa a pregar, diz que o Espírito Santo começa a tomar todos na casa de Cornélio. Quero dizer para você nesta noite: seja dependente dele. Tudo vai passar, mas as promessas estão de pé. Entenda, ser crente não é ter um título de pastor, não é ter um título simplesmente diaconisa ou missionário. Não. Ser crente é ter certeza que você vai morar no céu. Você não precisa de título da terra. Você precisa ter convicção daquilo que Deus já preparou para você. Que ansiedade muitas vezes nós temos quando nós vamos receber uma casa que nós compramos. É ou não é? Quando ele diz assim: ó, amanhã eu entrego a chave da tua casa. Chega, você fica ansioso, feliz da vida. Ei, a tua maior felicidade vai ser quando ele surgir nas nuvens. E de repente o teu corpo, aí você vai dizer: não sei se eu estou em espírito ou fora do espírito, mas eu estou sentindo que eu não estou na terra mais, eu já estou sobre as nuvens. O que é que está acontecendo? É o Rei dos Reis que veio arrebatar a sua igreja, e ele quer levar os seus. O anjo vai dizer: é tempo de colheita, porque a seara já está pronta. Se prepare, as trombetas vão tocar. E eu não quero estar aqui, mas eu quero estar com Jeová. E você também pode ter certeza disso. Quando as trombetas tocarem, pode ter certeza, não estaremos mais nesse lugar. As dores, pastor, não existirá mais.
Missionária, louva.